Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito dizer a alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho que nós acabamos de ler, do capítulo 7 de São Marcos, versículo de 1 a 13, é um texto que quer nos dar um grande ensinamento, mas, ao mesmo tempo, ele é uma paulada na nossa cabeça, na cabeça de todos nós. Por quê? Porque todos nós corremos o risco de viver a palavra do profeta Isaías, aquela que Jesus cita aqui, de honrar o Senhor apenas com os lábios, tendo o nosso coração, muitas das vezes, longe do Senhor. Então, o que Jesus quer dizer nesta palavra? Ele quer dizer que, e aqui, veja, irmãos, é preciso entender bem o que eu vou falar aqui agora, né? Porque senão acaba tirando a fala do contexto e aí pode parecer que eu esteja falando aqui uma heresia ou coisa parecida, né? Mas de nada adiantará nós estarmos dentro da igreja se o nosso coração não estiver em Deus. Veja, a salvação, como nos diz a Lumen Gentium, um dos 16 documentos do Concílio Vaticano II, um documento importantíssimo que fala da igreja, diz que a igreja de Cristo ela é sacramento universal da salvação. Isso significa dizer que a salvação de Cristo ela passa pela igreja. Ora, é porque é da igreja que nós recebemos os sacramentos. É da igreja que nós recebemos a genuína palavra de Deus. E uma vida sacramental, uma vida de oração e voltada na palavra de Deus, é tudo aquilo que a gente precisa para se santificar. Somente que Jesus aqui faz uma crítica aos fariseus. E a crítica que ele está fazendo serve para nós. Para quê? Para que uma vez que nós estejamos inseridos na igreja de Cristo, e veja, todos precisamos estar inseridos na igreja de Cristo, é preciso que uma vez que a gente esteja na igreja, a gente não se esconda atrás da igreja. Por quê? Porque se esconder atrás da igreja não irá nos salvar. Jesus é muito claro aqui. Ele diz: de nada adianta o culto que me prestais, pois as doutrinas que vocês ensinam é apenas preceitos humanos. Ou seja, Jesus está chamando a atenção aqui para uma religião de aparência. É isso.
É isso. Jesus está chamando a atenção para uma religião de aparência. Nós não podemos viver de aparência. O profeta Samuel, quando foi à casa de Jessé, ele fez passar todos os filhos de Jessé, porque Deus ali ungiria a um rei de Israel no lugar de Saul. E passou os 7 filhos de Jessé e Deus não escolheu nenhum, a não ser Davi, que era o pastor de ovelhas que estava no campo pastoreando o rebanho do seu pai Jessé. Então, para dizer, e lá na própria palavra diz, Deus ele não julga as aparências, mas ele vê o coração. Todo aquele irmão, todo aquele fiel que vive de aparências, ele está enganando as pessoas e a si mesmo. Mas não pense jamais que estará enganando a Deus, porque Deus ele não julga as aparências, mas ele sonda o profundo do nosso coração. Como nos diz o Salmo, antes que a palavra chegue na minha boca, já é conhecida do Senhor. Então Deus ele conhece toda a nossa realidade. E Jesus está chamando a atenção aqui, inclusive ele cita um caso aqui de que aquele que recebe uma oferta, né, e ele tem obrigação moral de ajudar os seus pais, que é algo mais importante do que oferecer uma oferta, simplesmente. Jesus diz, vocês sabem muito bem como anular o mandamento de Deus. Vocês sabem muito bem como está dispensado daquele mandamento que é mais importante, que é o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Em nome dos passeios, em nome do trabalho, em nome da nossa posição social, do nosso status, de tudo aquilo que é menos importante, muitas das vezes nós usamos disso de uma desculpa para não ajudar os nossos pais. Principalmente quando eles estão já na sua velhice e que vão estar muito mais necessitados, por exemplo, da nossa ajuda. E quantas vezes, né, a gente anula o mandamento de Deus com desculpinha. Ah, mas eu não posso ir lá fazer isso porque eu tenho isso, né? Porque eu já marquei essa viagem, é porque eu já marquei isso. Ora, servir o pai e a mãe é mais importante do que tudo isso. Ainda mais se eles precisarem muito da sua ajuda. E pior ainda, isso se agrava quando eles só tiverem a sua ajuda e você se negar a tal. É aquilo que os fariseus fizeram aqui. A oferta é corbã, ou seja, isso aqui é consagrado a Deus, é uma bela de uma desculpa. Jesus está dizendo aqui para não fazer aquilo que deveríamos fazer, que é ajudar pai e mãe. Mas Jesus não diz que foi só isso, diz que eles praticavam muitas coisas parecidas. Certa vez Jesus chama os fariseus de sepulcro caiados. Sepulcro caiados por fora, é muito bonito, tudo organizado, limpinho, pintado com flor. Por dentro só tem podridão. Isso é um túmulo caiado. E Jesus diz que nós não podemos ser assim. Certa vez ele diz no Evangelho, se eu sim seja sim, se eu não seja não, tudo que vem depois disso, vem do maligno. Então, Jesus está nos chamando a atenção, queridos irmãos, nesse Evangelho maravilhoso, a nós vivermos a autenticidade do nosso chamado com Ele. A autenticidade do seguidor de Jesus e não vivermos atrás e se escondendo atrás de coisas para que a gente não viva a autenticidade da palavra de Deus. É muito sério o texto desse evangelho para cada um de nós. E ele está nos confrontando, está me confrontando hoje. Não pense que estou falando aqui só para vocês. Eu também estou sendo confrontado por essa palavra que nós estamos lendo aqui agora, essa palavra que nós estamos meditando. Eu estou me perguntando, e você deveria se perguntar agora, querido irmão, querida irmã, eu estou vivendo a autenticidade da palavra de Deus ou eu estou vivendo uma realidade de aparências? Porque Deus ele conhece o profundo do nosso coração. Vamos pedir hoje, de maneira especial, nesse evangelho que nós acabamos de ler, que Deus nos dê um coração sincero, um coração transparente, que a gente possa, de fato, ouvir de Jesus. Aí vem uma pessoa sincera, sem falsidade. Como ele disse certa vez de Natanael,
que é São Bartolomeu. Aí vem o israelita de verdade, aonde não há falsidade, aonde não há fingimento, aonde não há máscaras, aonde não há artimanhas. Não, ele é aquilo que ele é. Diante das pessoas, diante de Deus, seja lá onde estiver, ele é aquela mesma pessoa. Ele não é uma dupla pessoa. Ele não mostra aquilo que ele não é. Ele não tenta mostrar uma aparência daquilo que ele realmente não é. Jesus disse isso certa vez a respeito de Natanael. Peçamos ao Senhor que a gente tenha um coração assim e que a gente possa ouvir de Jesus, né? Aí vem um cristão de verdade. Alguém que não tem falsidade, alguém que não tem fingimento, alguém que não está ali para se enganar e enganar ninguém, mas está ali de coração aberto, sendo ele mesmo na sua integralidade, na radicalidade do que é ser ele mesmo, deixando que a cada dia eu possa moldar e trabalhar a sua vida para melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.